Olá, tudo bem? A partir de agora damos início a mais um Sarau Entre Amigos. E hoje temos a satisfação em receber aqui o deputado federal Mendonça Prado. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite. Nivaldo Cândido, nosso parceiro, companheiro aqui do Sarau Entre Amigos. Nós vamos empreender um papo informal aqui com o deputado. Mas fique à vontade, Nivaldo. Inicialmente, eu queria agradecer os nossos colaboradores Nova Skin, Aribe Motos, Gleides Festas e Eventos, Vange Produções, Sergipe Eventos, Alarmicia, Todos Deda, Construtintas e Sebrae. Primeiro, que é um prazer receber aqui em nosso Sarau Entre Amigos o deputado federal Mendonça Prado. Mas, Mendonça, inicialmente, a polêmica está em torno da questão da reforma política. Como é que o senhor está acompanhando em Brasília a reforma política? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a sociedade exige uma modernização do sistema político brasileiro. Então, várias ideias estão sendo apresentadas, sugeridas, e eu acredito que nós vamos concluir esse processo com o fortalecimento das agremiações partidárias, o que já é fundamental para o nosso país. E o voto em lista fechada, o senhor é a favor ou contra? Eu sou totalmente a favor. Infelizmente, eu não acredito que ele será aprovado ao final das discussões, porque o voto em lista, ele fortalece ainda mais as siglas partidárias, compromete e vincula sobremaneira o político ao partido e principalmente às propostas. E nós precisamos ter no país partidos fortes, políticos fiéis às suas agremiações partidárias e, acima de tudo, ao ideário partidário, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida da população do nosso país. Deputado, para que a população possa entender melhor, qual a diferença do voto em legenda e o voto em lista fechada? O voto uninominal, que é o que nós temos hoje, é o voto que você escolhe um candidato para representá-lo na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa ou em qualquer outro cargo eletivo. O voto em lista, você escolhe toda a sua representatividade vinculada a uma agremiação. De acordo com o número de votos que a população destine àquela sigla, o partido elegerá os seus representantes. Mas você não votará em um. Você votará, por exemplo, para deputado federal em 8 nomes. Isso significa dizer que você vota num colegiado e não apenas... Mas, deputado, ele não corre o risco dos donos de partidos escolher aí os seus nomes e aquelas pessoas que têm vontade de entrar na política fica mais difícil já, porque já tem os nomes formados na grande maioria dos partidos. Não, isso é uma propaganda enganosa de quem é contra o voto em lista. O voto em lista vai dar maior responsabilidade aos partidos políticos para que escolha bem os nomes que integrarão a lista. Porque se a sociedade perceber que naquela lista tem o nome de um corrupto, o nome de alguém que tem um comportamento que não se adequa à vida em sociedade e que não seja correto em relação à administração pública, o eleitor vai deixar de votar. Sim, mas ele vai conhecer todos que estão na lista. Pior é hoje, que você vota em um, o seu candidato é bem votado e leva 2, 3 que você não sabe nem de onde veio. Mas, deputado, mas o voto em lista, de certa forma, a pessoa... Muito se fala em renovação na política, como é que a pessoa, um novato, uma pessoa que quer entrar na política, vai ter chance desse voto em lista? A política é a ação de uma sociedade para ter os seus representantes no governo, no parlamento. Se o cidadão se destaca no local do seu trabalho, no meio onde vive, se ele é correto, ele é direito, o partido vai fazer questão de ter esse nome na lista. O partido, pelo contrário, vai excluir nomes que denigram, que manchem a imagem da sigla. Isso vai melhorar a qualidade da política e dos políticos. Mas, justamente, deputado, a pessoa vai votar naquele candidato que ele acha que é honesto, que é sério, mas também tem naquela mesma lista ali uns 10 que não são. E aí? Se o eleitor perceber que naquela lista só tem um honesto e os outros são sérios, e ele escolher essa lista, ele merece ter o seu título de eleitor. É complicado, viu? É complicado. Vamos puxar a questão para a política local. A nossa imprensa, como um todo, ela aposta num nome, dizendo ela, fortíssimo para o pleito 2012, que é o do ex-governador João Alves Filho, como um nome até imbatível. E há quem diga que o senhor desagregaria, caso o senhor saia candidato, como indicado do DEM. O senhor se acha um candidato em pé de igualdade para disputar uma eleição como seria João Alves, ou o senhor
tem condição plena de angariar e conquistar a simpatia do seio do partido como um todo? Eu sou um homem que sei do tamanho das minhas pernas e só dou os passos de acordo com o tamanho das minhas pernas. Tenho plena convicção de que o nome mais forte é o nome de João Alves. Foi 3 vezes governador, ministro de Estado, é o maior administrador público da história de Sergipe. Em Aracaju, por exemplo, tudo que nós temos tem a ação correta de João Alves Filho. Mas não há uma decisão, não há uma definição. Enquanto não há, persiste a minha pretensão de ser candidato. Se eu sou desagregador para uns, acredito que não sou para a maioria. Por exemplo, se eu fosse desagregador, não teria sido o deputado federal eleito tendo em Aracaju 50 mil votos. Se eu sou desagregador, imagine quem me critica e teve 5, 4, 6, não é? Então, eu acho que eu posso não agregar muito os políticos, mas na candidatura, principalmente ao cargo executivo, você precisa agregar o povo e agregar com compromisso, de seriedade, de honestidade, de honradez, de compromisso com a sociedade. Eu estou no meu 7º mandato, fui 3 vezes vereador, um pedacinho de deputado estadual e 3 vezes deputado federal. Eu nunca fui condenado absolutamente de nada. Se alguém condenado por alguma falcatrua, alguma malandragem, fala que eu sou desagregador, eu prefiro ser desagregador com o povo, com a honestidade, com a seriedade, do que ser agregador fazendo coisa errada na Claro, política. claro. Mas o senhor, com essa votação expressiva aqui na capital, não se prende ao fato de que o senhor é um candidato, digamos que de elite do DEM. E se o DEM tivesse um outro candidato também de peso, Zé Carlos Machado, por exemplo, o senhor acha que teria essa mesma votação? Olha, dizem, a vida é assim, o homem e as suas circunstâncias, não é? Do mesmo jeito que eu fui candidato, e eles dizem sozinho pelo DEM, eu quero dizer que eu ganhei todas as urnas de Aracaju e sempre fui bem votado na minha cidade. Na eleição de prefeito também tinha essa mesma história, que eu ia ser o último, ia ser o 4º, ia ser o 5º, eu era um candidato fraco. Quando abriu a urna, eu fiquei de fora do segundo turno por 4.500 votos, ganhando de gente que tinha muito dinheiro e que eram agregadores. E nós ganhamos para essas pessoas. Então, na verdade, a interpretação se dá de acordo com o desejo de cada um. Para mim, o que vale é a resposta... Então, o senhor acha que aquelas pessoas que imputam esse valor, talvez sejam aquelas pessoas que não gostariam de vê-lo como candidato? Isso é natural. É natural. O deputado, o senhor, então, é pré-candidato a prefeito de Aracaju, só abre se for o candidato João Alves? Eu sou pré-candidatíssimo. Coloque um íssimo aí para mostrar... E essa história que o senhor também pode ser candidato em Socorro, o que é que existe de verdade nisso? Não, eu sou advogado por formação. Jurei, cumpri a Constituição. Meu domicílio eleitoral é em Aracaju. A pesquisa, eu estou muito bem, tenho pesquisas que eu estou em primeiro lugar em Socorro. Mas eu mudar o meu domicílio eleitoral para Socorro, em razão de um momento, de um instante, porque eu estou bem com a sociedade, o nome disso é oportunismo. Em Socorro tem pessoas que têm condições, que têm capacidade administrativa, têm compromissos com a população e podem gerir, podem administrar com muita competência aquele município, e eu torço por isso, para que sejam formados quadros. Candidato em Socorro? Até você, Nivaldo. Eu quero ser candidato em Aracaju. E é seu amigo, né? Estou perguntando. O senhor está descartada a possibilidade de Mendonça ser candidato a prefeito de Aracaju? Meu domicílio eleitoral é em Aracaju e nós temos que fazer política com seriedade. Você já pensou se amanhã disserem, você está bem em Itabaiana, vamos mudar o título para Itabaiana? Não. Eu também estou bem em Aracaju. E se você estivesse bem em Capela, você faria uma permuta com o Suquita ele vindo para cá? Porque Suquita ele agora baixou o facho, como se diria popularmente, né? Agora se aquietou mesmo. Eu comecei contando a minha história política. Eu fui relator da lei orgânica de Aracaju, vereador em Aracaju. Eu tenho uma história política na cidade de Aracaju. Meu pai foi vereador em Aracaju. Deputado estadual por 5 mandatos, né? Então eu tenho acumulado uma experiência, um amor e uma dedicação a Aracaju, capaz de propiciar as condições para que eu seja um bom prefeito da nossa cidade. Deputado, o senhor dará um parecer favorável à PEC que regulamenta a questão dos médicos, né? E, inclusive é um assunto que tem sido trazido à baila de uma forma consistente. Aliás, a parte da imprensa do
que faz parte de todo aquele aparato do senhor, do seu gabinete, está de parabéns. Porque a gente tem recebido a miúde, eu acho que ao longo da semana, por 2 ou 3 vezes, nós recebemos informações a respeito de sua desenvoltura lá no Congresso, na Câmara Federal. Mas nos fale a respeito dessa questão aí da PEC 12. A PEC visa criar a carreira de Estado para os médicos. Nós temos um grande problema no Brasil, é que os médicos se formam e só querem trabalhar nas capitais. Esse é um problema grave. E ainda assim as capitais não conseguem suprir as lacunas existentes. Se você chega em Aracaju, um dos problemas maiores é a deficiência em termos de presença dos médicos. Há uma ineficiência administrativa, uma falta de gestão e uma falta de profissionais. O que é que nós desejamos? Numa linguagem simples, pagar bem ao médico com um piso salarial e comparar a profissão de médico às carreiras jurídicas. Ou seja, um promotor, um juiz, quando ele inicia a sua carreira, ele vai para Canidé do São Francisco, para Porto da Folha, para Gararu, para Aquidabã, para iniciar a sua carreira. E só posteriormente ele vai se aproximando, né, da capital, com o objetivo também de ter uma progressão. Mas há um paradoxo, uma discrepância muito grande no que diz respeito à remuneração de um magistrado para um médico, um professor. Por isso que nós estamos, além de estabelecer essa regra e essa obrigatoriedade para que ele comece nos pontos mais longínquos, no interior mais distante, também dando a ele a contrapartida, que é uma remuneração boa, capaz dele aceitar e não ser atraído pelas oportunidades da iniciativa privada, que são muitas. Já que se fala em PEC, o que é a PEC 300? Para que a população poder? O que é a PEC 300, deputado? A PEC 300 é a criação de um fundo federal para transferir recursos federais para os estados complementarem as folhas de pagamento das suas respectivas polícias. Nós temos fundos para a saúde e para a educação, por terem essas duas áreas um grande contingente de servidores. Mas nós não temos para as polícias, e a segurança pública hoje é uma obrigação do Estado membro, ou seja, de Sergipe, da Bahia, de Alagoas, mas é um serviço caro e muitas vezes você paga pouco ao policial para ele arriscar a vida defendendo a sociedade. Qual é o policial que quer, ganhando R$800, colocar o seu corpo, colocar a sua vida em risco para nos defender? Então nós temos que valorizar o profissional de segurança pública, capacitar o profissional de segurança pública para que tenhamos melhor serviço à disposição do povo. Você sabe que o militar ganha até uma razoável, segundo informações, é o segundo melhor salário do Brasil. Sergipe paga muito bem aos seus policiais. Sergipe hoje é uma referência nacional, uma conquista da nossa polícia, uma boa remuneração. O problema do Sergipe não está na remuneração, o problema do Sergipe está na gestão. Nós temos poucos homens na polícia. Para que você tenha uma ideia, Aracaju tem hoje 600 mil habitantes. Nós temos diariamente mais ou menos 900 soldados, policiais de um modo geral, fazendo a segurança pública, porque você sabe que tem escala. Eles trabalham em forma de revezamento. Um dia trabalha um grupo, outro dia trabalha outro grupo. Então nós temos 900 pessoas, ou 1.000, para cuidar de 600 mil. Quem toma conta da cidade são os bandidos, porque não tem polícia na rua. Essa que é a verdade. Falta investimento, falta efetivo, falta contingente, falta equipamento. Então, quais as vantagens da PEC 300 para os militares de Sergipe, buscando aqui para o nosso estado? Há grandes vantagens. Primeiro, a segurança de que a remuneração ela não vai ter redução em qualquer que seja a administração. Segundo, que vai propiciar os meios para que, na inatividade, ele também possa usufruir dessa boa condição salarial. Então, há uma série de vantagens que vai permitir que o profissional de segurança pública tenha segurança jurídica de que terá qualidade de vida para o resto da vida, para ele e para os seus familiares. Deputado Nivaldo, nós vamos a um breve break comercial. Daqui a pouquinho voltamos, inclusive com a participação de nossos convidados especiais. Olá, estamos de volta com o nosso Sarau Entre Amigos. Deputado Mendonça Prado, o senhor apoia ou não o projeto da Federação da Juventude de Aracaju? Houve uma polêmica há cerca de 2 semanas, alguns apostando, não, ele não deu as caras ainda, ele não disse que realmente vai abraçar essa questão. E aí, o senhor realmente apoia?
Apoio. Sou totalmente favorável ao projeto. Haveria alguma coisa que o impedisse de apoiar? Porque é o tipo do projeto que tem que apoiar. Claro. Primeiro, no que concerne ao combate às drogas. Nós tivemos, na capital sergipana, um aumento de 700% do consumo de crack nos últimos 4 anos. Nós não temos nenhuma política pública de combate à droga, né? Alguma política pública de proteção à família. Você sabe que o crack, ele destrói o ser humano, ele desagrega a família, e é necessário que haja uma ação governamental na base da assistência social, da educação, da saúde, capacitando os servidores, capacitando as pessoas para que possam se aproximar dos nossos jovens e oportunizar condições e dar perspectiva de vida à nossa juventude, cursos profissionalizantes, enfim, uma série de sugestões. Por essa razão, eu apoio completamente toda e qualquer iniciativa que vise proteger a nossa juventude, as crianças e os adolescentes. Rodrigo, agora também tem espaço para os nossos convidados para fazer perguntas. Claro. E já está escrito o nosso jornalista Chico Freire, que quer fazer também uma pergunta ao deputado Mendonça Prado. Boa tarde, deputado. Primeiro, agradecer pelo convite e a presença do deputado aqui para nos dar os esclarecimentos. Voltando à questão de ser desagregador ou não, deputado. O senhor disse que não é desagregador, mas na eleição de 2010, antes do processo, se ventilava muito a possibilidade de uma aliança DEM e PSC. As críticas que o senhor fez diretamente ao grupo dos Amorim, ou então ao próprio Edivan Amorim, acabou desagregando e impossibilitando uma possível aliança. O senhor acha que não foi desagregador naquele momento? A outra questão é com relação à PEC 300, que é dos policiais. Está se discutindo que a PEC 300 quer equiparar o salário policial dos demais estados com o de Brasília. Só que Brasília quem paga é a União. Será que os parlamentares estão preocupados de que equiparando os estados possam não ter a possibilidade de pagar? Aí vai dizer, não, mas a União se comprometeu em ajudar. Só que o compromisso da União nunca ele é feito. Vocês não estão preocupados de que uma emenda como essa venha criar dificuldade para os estados, principalmente com relação à lei de responsabilidade fiscal? Eu vou responder primeiro a PEC 300. Primeiro dizer o seguinte, que o fundo que nós estamos criando é um fundo federal. É para criar a obrigatoriedade de uma transferência constitucional de recursos para os estados. Portanto, não haverá nenhuma implicação em termos de orçamento estadual, muito pelo contrário. Nós estamos abastecendo com recursos federais o orçamento estadual. Será uma grande, um ganho extraordinário para os estados brasileiros. E Brasília não pode continuar sendo privilegiada. Quando ela foi construída, é por isso que é um distrito federal. Era para ser apenas uma capital administrativa do nosso país. E ela acaba consumindo recursos de todos os cidadãos brasileiros para se comportar como se Estado fosse. Com indústrias, arrecadando ICMS, arrecadando todos os tributos estaduais e municipais, a exemplo de IPTU e tantos outros, e ainda tem características de Distrito Federal sendo beneficiária de fundos federais. Portanto, o que nós queremos mesmo e assumidamente é fazer com que os estados tenham dinheiro para a segurança e para proteger a sociedade. Quanto à eleição de 2010, são águas pesadas, passadas e pesadas também. Mas, apesar, como você fez a pergunta, eu devo responder. Eu faço política com convicção. Sou homem de um único partido. No 7º mandato, porém, em apenas um partido. E só faço política com quem eu acredito. Como eu não acredito nos Amorins, eu fui contra a coligação. E se for para fazer outra coligação, serei contra mais uma vez. Política tem que ser feita com quem a gente confia, com quem a gente acredita. E eu acredito muito na seriedade, na honradez, na dignidade. E eu acho que nós temos muitas pessoas boas para fazer política no Estado. Você disse que é homem de um partido só, mas na eleição de 2010, os candidatos do partido não votaram no senhor. Por quê? Como o senhor analisa essa situação? Talvez porque no início da campanha eles não acreditavam, como todo início da campanha não acreditam muito no Mendonça Prado, né? Mas o povo acredita e gosta de mim. E eu fico muito feliz e me sinto muito honrado por isso. Apesar de ninguém do partido ter votado em mim, eu fui o mais votado de Aracaju. Tive 50 mil votos. O segundo colocado teve a metade dos meus votos. Então, apesar dos candidatos do partido demonstrarem esse desinteresse pela candidatura de Mendonça Prado, o povo de Aracaju abraçou a candidatura de Mendonça Prado
e eu estou me esforçando muito para corresponder à expectativa da população. Agora, com seriedade, com trabalho e com amor à minha terra. Deputado, na eleição de 2006, a imprensa apostou na questão de que João Alves sofreu aquela derrota para o então candidato Marcelo Deda, por consequência de imposição de Dona Maria do Carmo, que disse que não aceitava apoio do ex-governador Albano Franco. Nessa última, 2010, o senhor disse que não aceitava, e inclusive disse o que o senhor acabou de falar aqui em relação ao Grupo Amorim, o Ed e o Edu, que não aceita esse tipo de apoio no seio do partido DEM. E aquelas pessoas que estão sempre apoiando os candidatos do DEM, quer dizer, quando vocês sofrem derrota, quando o líder maior do grupo sofre derrota, todos são derrotados. E aí? Essa avaliação é equivocada. Primeiro porque em 2006 João Alves teve o apoio de Albano, que foi candidato a deputado federal. Mas contra a vontade de Dona Maria? Não, Dona Maria era candidata a senadora, ela ia sair para dar lugar ao Albano. Ela estava tão certa que foi reeleita senadora da República, não é? E Albano agora foi candidato e perdeu a eleição, o que demonstra que ela estava certa. A eleição de 2010 demonstrou que ela estava certa em 2006. E o partido como um todo não ia perder uma senadora. E nós fizemos a senadora. Essa questão dos Amorins é uma questão de Amorim com João Alves, pessoal. O Amorim, até por uma gratidão, porque quem fez ele foi João Alves, deveria até votar em João Alves. Eu acho que ele tinha a obrigação, até moral, de votar em João Alves. Porque quem era Amorim antes de conhecer João Alves? Não é verdade? Esse tipo de esclarecimento é bom porque não é bom, é correto, claro. Inclusive a imprensa que colocou da forma como eu expus para o senhor, seria bom que todos tomassem conhecimento. Talvez esse tipo de pergunta alguém não teve aquela oportunidade até então, né? Mas realmente política é o seguinte: quando o cidadão ganha, a arte do impossível. Quando o cidadão ganha, todo mundo teve uma parte fundamental. Sempre quando o cidadão perde, ele procura o bode expiatório. O culpado. Aí o culpado foi Mendonça Prado. Nivaldo, vamos chamar mais um. Abandona o barco de João, abandona o João. João faz a turma. Aí o culpado é Mendoncinha. E o culpado é Mendonça, que está em todas com o João. Tem mais um convidado que quer fazer pergunta, mas antes queria agradecer mais uma vez aos colaboradores, a Nova Skin, Aribé Motos, Gleides Festas e Eventos, Vange Produções, Sergipe Eventos, Alarmicia, Todos Deda, Construtintas e Sebrae. Quer fazer a pergunta agora o empresário Lauro Vasconcelos, que vai fazer a pergunta ao deputado Mendonça Prado. Deputado Mendonça Prado, nós estivemos participando ontem pela manhã do evento da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, onde o senhor estava presente, sobre segurança pública. Ouvimos uma palestra do responsável pelo comando da capital, da Polícia Militar, e o senhor lá se pronunciou muito bem e fez uma colocação que um dos problemas é o número de efetivos, e um dos grandes problemas desse número de efetivos é o desvio de funções. E o senhor colocou muito bem que uma boa parte da culpa disso é dos próprios políticos, assumiu isso. Mas lá o senhor não colocou a solução para isso. Eu gostaria hoje, nesse momento aqui, de que o senhor, como legítimo representante da classe, nos dissesse então o que é que poderá, os próprios políticos, já que são, como o senhor disse, os culpados desses desvios, poderiam fazer ou estão fazendo no sentido de solucionar esse problema. Primeiro, eu tenho trabalhado intensamente para dar condições aos estados brasileiros para que tenham mais recursos para investir em segurança pública. Segundo, a vontade política é fundamental, e eu vou lhe dar um exemplo. Em Sergipe, nós temos metade do efetivo em desvio de função e precisa de uma ação do governador, seja ele qual for, seja ele quem for. Veja bem, você tem na cavalaria da Polícia Militar soldados que alimentam os cavalos, um serviço que poderia ser terceirizado. Só aí você colocaria mais 10 policiais na rua. Soldado não é para estar dando capinha a cavalo, soldado é para estar fazendo polícia ostensiva e preventiva. Deputados estaduais, eu não sei federais, e se for o caso também, tendo à sua disposição nos gabinetes 10 militares. Para que vai um deputado com 10 soldados no seu gabinete? Ou ele fez alguma coisa errada e precisa da proteção da polícia, ou ele é um irresponsável que tira a polícia que poderia estar protegendo a nossa sociedade. Nas secretarias de Estado, nos órgãos públicos, você tem soldados servindo de vigilante. Então isso é uma questão de vontade política para resolver o problema. E as questões técnicas, por exemplo,
Nos estabelecimentos penais, nas penitenciárias, você tem militares fazendo a guarda prisional. Aquilo é serviço de agente penitenciário. É caso de se criar uma polícia penal. Só aí nós temos 600 policiais nos estabelecimentos penais que poderiam estar nas ruas fazendo a proteção da sociedade. Então, o que falta é gestão e o que falta é vontade política. É coragem do governante de dizer ao deputado: eu não vou colocar o soldado à sua disposição, porque soldado não é para lhe proteger, é para proteger a sociedade como um todo. Mas isso é uma prática antiga, uma prática antiga que precisa mudar. Então, é essa vontade política, é essa coragem para mudar. Afinal, o governo que aí está não é o governo das mudanças, então poderia bem aplicar essa alteração como símbolo de uma das mudanças na segurança pública. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. O que é que está sendo feito para melhorar a segurança aqui no nosso estado? Olha, a Comissão de Segurança do Poder Legislativo, ela visa melhorar o ordenamento jurídico, não é? Ela não executa políticas públicas. A gente altera legislação, altera leis e fiscaliza. O problema da segurança, eu tenho dito, é justamente esse, é falta do efetivo. Nós temos problema na Polícia Federal com número reduzido de efetivo, entrando muita arma no Brasil, entrando muita droga no Brasil e, consequentemente, tudo isso circulando nos estados atinge Sergipe. Muita droga, arma ilegal, aumento da criminalidade. Sergipe, a segurança pública no âmbito estadual, nós não podemos interferir, só podemos falar ou tentar melhorar a questão orçamentária, como já falei aqui em alguns momentos, para dar mais recursos. Mas não adianta você melhorar o orçamento sem corrigir as distorções, senão você vai potencializar o erro. Você tem que primeiro corrigir as distorções para aumentar as condições, os recursos financeiros. Voltando à política, deputado, por que quer acabar com o DEM? Não quero acabar com o DEM. O DEM é o principal partido de oposição. Mas já começou a revoar. Não, nós estamos fazendo uma asepsia no nosso partido. Gente que gosta de governo, só sabe viver na proteção do governo, como aqueles deputados que vivem de emendas parlamentares ou de facilidades da administração pública, eles têm que ir para o lado do governo mesmo. É bom que faz uma limpa no nosso partido. Nós queremos um partido coerente para fazer oposição. Nós somos diferentes do governo que está. Então nós temos que ter oposição e nós temos os políticos que respeitar a vontade do povo. O senhor discorda que o DEM está em extinção? Não, o DEM é o partido do futuro deste país. Está fazendo apenas uma asepsia, né? Nós temos os jovens mais competentes da política. Antônio Carlos Magalhães Neto, competentíssimo. Ronaldo Caiado, competentíssimo. Enfim, nós temos vários parlamentares que são os melhores parlamentares da Câmara dos Deputados. Os deputados mais qualificados são os do DEM. E coerentes. Agora, o problema é que em todos os partidos tem um grupo de políticos que não vê a hora do governo chamar, no telefone bater que ele quer ir para o gabinete do governo, para ter cargos no governo, para ter dinheiro do governo, para ter as benesses do governo. É isso que acontece na política. Mas tem um grupo do DEM que aceita ficar na oposição, atendendo a determinação da urna que nos colocou na oposição, para fazer um enfrentamento. E um dia nós vamos chegar no governo e fazer melhor do que o que esse governo está fazendo. Bem, deputado, vamos a mais uma pergunta de mais uma convidada especial. Deputado Mendonça Prado, ultimamente a gente está vendo que a violência contra a mulher aqui no estado está aumentando muito. Inclusive, a gente teve até um caso recente que foi repercutido nacionalmente. Como o senhor vê essa política de segurança e quais medidas que o senhor tomará caso venha a ser eleito prefeito? Olha, nós temos tido elevação de índices, e a sua pergunta foi muito boa para revelar esse dado. Nós temos elevação dos índices de criminalidade contra os negros, contra os jovens e contra as mulheres, principalmente. A questão das mulheres, ela diz respeito às relações familiares, principalmente. É evidente que outros aspectos influenciam. Exemplo, o consumo de drogas. Então, nós precisamos combater o mal pela raiz. Eu não posso falar como candidato a prefeito, senão eu iria infringir a legislação eleitoral. Mas, como político, eu digo, nós temos que combater os males que atingem os cidadãos, especificamente, e as famílias de um modo geral. O consumo excessivo de álcool, o consumo de drogas, o desemprego, toda essa ausência
de proteção do Estado às famílias e aos cidadãos, causam o crescimento da violência e desintegra as famílias e leva a acontecer casos como esse, que me parece que é consequência também de consumo de droga. Isso já foi constatado. Então eu acho que um político deve se interessar em proteger a juventude com escolas, gerando emprego e evitando que eles ingressem no mundo da criminalidade. Nivaldo, nós temos mais um convidado especial. Vamos chamar agora o nosso querido amigo, que está sempre nos dando aquela impulsação para que o nosso Sarau Entre Amigos ele tenha continuidade e se destaque no cenário televisivo do nosso estado, que é o nosso querido Mário. Pois é, o Mário agora fazendo uma pergunta, deputado Mendonça Prado. Deputado Mendonça Prado, o senhor, como muitos presentes aqui, conheceu Deda, o nosso governador, nas lutas para melhores salários da categoria do Estado. O que é que você acha que aconteceu com o governo que se faz tão estranho quando se fala de salário, qualquer coisa referente aos servidores? Olha, eu acho que o governador Marcelo Deda ele tem o passado, o presente e o futuro. Eu prefiro que nessa linha de análise de uma vida, de uma biografia, essas avaliações e essas interpretações de cada momento se dêem de forma coerente. Lastimavelmente, o governador Marcelo Deda ele tem várias incoerências, várias incongruências na sua vida. Era o defensor dos trabalhadores, hoje é o algoz dos trabalhadores. Era um homem de esquerda e combatia todas as políticas daqueles que eram chamados coronéis da política. Ele hoje é o principal aliado dos principais coronéis da política. Ele combatia a corrupção, hoje ele é aliado de várias pessoas que respondem por corrupção. Então eu prefiro dizer que o governador Marcelo Deda é no presente totalmente o contrário daquilo que ele pregava no passado. Deputado, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer também aos nossos queridos convidados especiais e ao nosso parceiro, companheiro do programa Sarau Entre Amigos, Nivaldo Canto. Nós agradecer também ao deputado Mendonça Prado, também Ludwig, e também agradecer aos nossos colaboradores, né? A Nova Skin, a Aribe Motos, a Glade Festas e Eventos, Vange Produções, Sergipe Eventos, Alarmicia, Todos Deda, Construtintas e também o Sebrae. E a gente vai ficando por aqui, mas prometendo voltar na próxima semana.